Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, Educa TV Lovers, estamos de volta com mais uma edição do Mundo HQ TV, o programa que leva aí para sua casa, para sua telinha, tudo sobre as histórias em quadrinhos, a cultura pop, enfim, todo esse universo que permeia as HQs, os mangás e tudo do gênero, legal? E hoje nós vamos fazer um programa sobre, se você acompanha a gente aqui, você deve lembrar que nós fizemos um especial dos 85 anos do Batman. E naquele especial, né, muita coisa para falar do Batman, a gente passou muito rapidamente, en passant ali pela Mulher Gato, acabou não falando de Batgirl, levei um puxão de orelha da Suzy Elias aqui da Gibiteca de Campinas, onde a gente grava esse programa, né? Aliás, sempre falar para você, venha conhecer a Gibiteca, venha ler gibis de graça, é muito bacana, aqui tem um estoque maravilhoso para você escolher, pode até levar para casa um para ler e tal. E aí a Suzy deu uma puxada de orelha, mas não precisava, porque a gente tinha planejado um outro programa sobre as mulheres do universo Batman. Então o programa de hoje é sobre elas, tá? Nós vamos falar, eu escolhi aí 6 para falar para vocês, 6 que eu acho muito marcantes, que são as principais, e não tem como não começar com a Mulher Gato, que é a primeira das vilãs, né? Na verdade, até nem só vilã, das mulheres marcantes que surgem nas histórias do Batman. O Batman, você deve se lembrar, a gente já falou aqui algumas vezes, foi criado em 1939, né? Apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics, ou DC Comics, se você preferir. E aí, logo na sequência, em 1940, na revista Batman, né? O personagem foi crescendo, ganhou a revista própria. Na revista Batman número 1, aparece a Mulher Gato, inicialmente chamada apenas de Gata. O nome dela era Selina Kyle e ela era uma ladrã de joias. Nas primeiras histórias, ela não aparece com uniforme, mas isso vai mudar rapidamente. Ela ganha um uniforme, ganha o chicote, inclusive, né, que chama muita atenção ali, um uniforme inicialmente roxo também, né? E aí, nessas primeiras histórias, se cria uma origem para ela, que ela era, em algumas vezes, uma aeromoça, em outras apenas uma passageira de um voo, que existe um acidente aéreo ali, e ela perde a memória, ela fica com uma amnésia e uma das únicas coisas que ela se lembra é dos gatos dela, né? E aí ela começa a se vestir como um gato e começa a assaltar, né? Começa a roubar joias e aí ela vira uma principal nêmesis ali do Batman, né? É importante dizer que ela foi criada pelo Bob Kane e o Bill Finger, né? O Bob Kane foi quem criou o Batman, o Bill Finger foi basicamente quem criou o visual do Batman, deu uns toques ali, mudou o uniforme do vermelho para a cor certa, a cor escura, né? Vários toques que ele deu. E a Mulher Gato, inicialmente, então, como eu disse, ela chamava só a Gata, e a ideia era ter uma personagem feminina que tivesse ali desde o início uma certa atração, né? Um jogo romântico, se vocês me perdoarem o trocadilho, um jogo de gato e rato, né? Entre herói e vilão. O curioso dessa primeira Mulher Gato é que ela foi baseada para criar o personagem, né? Da onde veio a ideia do gato. O Bob Kane, que é o criador do Batman, diz, palavras dele, não minhas, tá? Ele diz que ele queria uma vilã mulher e que ele é uma pessoa mais de cachorro, ele gosta de cachorro, ele acha que cachorro é mais fiel e ele acha que o gato é imprevisível, que o gato é mais independente, ele não entende os gatos assim como ele não entende as mulheres, era isso que ele dizia. E aí ele resolveu criar, então, usar o gato como base ali para criar essa personagem. Pois bem, a Mulher Gato, ela vai evoluindo, né? E aí, na década de 1950, muda um pouco a origem dela. A origem dela, ela era casada com um homem abusivo, né? Esse homem batia nela, etc. Mas também tem a questão, ela foge dele, e também tem a questão dela ter um acidente e ficar amnésica. A curiosidade dos anos 50 ali é que a Mulher Gato, pouca gente sabe disso, mas a Mulher Gato já foi casada com o Batman. Pois é, a personagem ela vai cada vez mais se envolvendo com o Batman, ela deixa de ser uma vilã e passa a ser uma heroína, que passa a agir junto com Batman e Robin, e ela acaba se casando com o Homem-Morcego, e não só se casa, como eles têm uma filha chamada Helena Wayne. Se você ler mais quadrinhos, você vai reconhecer que Helena Wayne vai se tornar posteriormente uma personagem chamada Caçadora, The Huntress, né? Ou pelo menos a primeira versão dela. Eu preciso fazer uma pausa aqui para explicar para você um conceito de multiverso. Se você lida com quadrinhos, você sabe já o que é isso. Mas nessa época aí, nos anos 50, as histórias variavam um pouco. Então, havia histórias em que havia essa Mulher Gato que se casou com o Batman. Em outras, a Mulher Gato não era casada com o Batman, ela continuava sendo uma vilã.
E para justificar essas diferentes versões, já que ambas vendiam, ambas eram interessantes, ou às vezes até mais de 2 versões, 3, 4 versões, as editoras, em especial a DC, foi criando o conceito de terras paralelas. Então, essa Mulher-Gato casada com o Batman era de uma terra. A Mulher-Gato que não era casada com o Batman era da Terra 2, Terra 616, e aí a Terra S, e assim foram criando várias terras. Até que nos anos 80, e isso é importante, a DC vem com uma coisa chamada, uma macro-série chamada Crise nas Infinitas Terras. E o que ela faz? Ela resolve que não dá para ter mais aquele monte de universo, ela unifica tudo. Então a Crise das Infinitas Terras vem um personagem lá chamado Anti-Monitor, com poderes de um verdadeiro deus, né? E ele começa a eliminar as terras e no fim dessa história fica uma terra só. Né? É como se alguns personagens simplesmente deixaram de existir, outros ganharam versões que não eram exatamente, aí eles criam um canônico, né? Eles criam, a história a partir de agora é essa. Aquele Superman que você lia lá atrás, que os pais morreram, nunca existiu. Então a Mulher-Gato que casou com o Batman nunca existiu. Né? Mantenha isso aí na cabeça. Então para de existir essa Mulher-Gato que casou com o Batman e fica existindo só a Mulher-Gato vilã. Né? Mulher-Gato vilã. E aí, também nos anos 80, surge a grande revolução da história do Batman, dá uma olhada no outro programa que a gente fez lá, que é Batman Ano 1. E no Batman Ano 1, o Frank Miller, que criou essa história, que é os primeiros passos do Batman, a Mulher-Gato aparece como uma prostituta, como uma garota de programa, que inspirada ali pelo Batman, ela também sofreu nas mãos do gigolô, ela vai fazer um treinamento e tal, inclusive um herói chamado Pantera, ela aprende a se defender e ela resolve ser uma ladra. E ela se torna a Mulher-Gato. Essa origem foi inclusive explorada, esse gibi que está aqui na frente, tem um quarteto aqui que é responsável por ele, que acaba aprimorando depois essa história, mostrando o que ela sofreu. Ela tinha uma irmã que era freira, uma irmã que era irmã, né? Brincadeira à parte. E, enfim, e vai mostrando essa origem. Pouco tempo depois, eles também falam que a Mulher-Gato, ela descobre que ela era filha de um mafioso de Gotham City, chamado Carmine Falcone, né? E aí, depois, eles ainda mudam para uma outra origem, né? Porque não ficava bem, inclusive, para revistas que vendiam para crianças, ela ser uma ex-prostituta e tal. Então, elas mudam um pouco a origem ainda, e aí ela é uma batedora de carteiras, ela é menor abandonada, que bate carteiras, etc. Ela é criada por uma pessoa de um circo. Vocês vão ver, inclusive, no programa de hoje, que os quadrinhos, eles justificavam muito isso. Muita gente falava que foi criado no circo para ter as habilidades atléticas, acrobáticas, pular, se pendurar, bater e etc, né? Então, a origem mais recente dela seria essa. De qualquer forma, independentemente, para mim, a origem da prostituta é muito bacana, é muito interessante, né? Cresce muito na personagem e muita gente ainda tem essa origem na cabeça. Mas, independentemente da origem, você sempre vai ver que sempre teve essa tensão entre ela e o Batman, né? O Batman como herói, ela como vilã. E com o passar dos tempos, ela se torna mais benevolente. Então, não que ela seja uma heroína, mas ela fica mais altruísta, ela faz ações para o bem. Muitas vezes o Batman acaba recrutando ela, ou ela se auto-recruta para ajudar o Batman em algumas missões. E eles vivem de rolo um com o outro, tá? Eles vivem, tem cenas tórridas entre os dois diversas vezes. Então, hoje, ela ainda é uma ladra, mas ela não é tanto vilã como um dia ela foi. Uma curiosidade aí, só para falar que a Mulher-Gato teve várias versões no cinema também, né? Para quem assistiu o seriadinho do Batman dos anos 60, eu era pequeno, eu lembro muito da Julie Newmar. Teve também a Lee Meriwether, a Eartha Kitt, foram as 3 desse mesmo seriado, mas a Julie Newmar é a mais famosa, muito querida, inclusive. A Michelle Pfeiffer, né? Ou Michelle Pfeiffer, se você preferir falar em inglês, né? A Michelle Pfeiffer, ela foi no Batman Returns, de 1992, muito bacana, para mim a melhor Mulher-Gato do cinema, tá? Inclusive é que ela fala um miau lá, que fica bem bacana, é memorável para quem assistiu o filme. A Halle Berry fez um filme da Mulher-Gato, mas que foi aqueles livremente baseado tinha uma história que ela não tinha nada a ver com o Batman, ganhava uns poderes, tinha uma coisa egípcia no meio, enfim, uma história muito ruinzinha. Depois a Anne Hathaway também encarnou a Mulher-Gato no Dark Knight Rises, né, de 2012, e mais recentemente no Batman de 2022, a Zoe Kravitz fez o personagem. Então, Mulher-Gato para todos os gostos. E não esquecendo, a Karen Bicondova, difícil falar esse nome, Karen Bicondova, ela fez uma versão mais nova da Mulher-Gato na minissérie Gotham, né, no seriado Gotham, que tem aí no streaming, e fez uma versão muito bacana, também vale a pena conferir.
Bom, começamos com Mulher Gato, agora vamos passar para a filha da Mulher Gato, pelo menos originalmente surgiu assim, que é a Caçadora, a Helena Wayne. Vamos lá. A Caçadora ela vai surgir em 1977, então como filha do Batman da Mulher Gato, Helena Wayne. Ela é criada num ambiente de muita riqueza, ela estuda nas melhores escolas, ela vira uma super atleta, ela descobre a origem dos pais dela, fica muito impressionada, apesar dela ter que fazer terapia, porque ela descobre que a mãe inicialmente foi uma ladra, toda aquela história. E ela vai trabalhar como advogada junto com o Dick Grayson, que era o Robin, eles têm um escritório de advocacia e tal. Até que a Mulher Gato, por causa de um antigo assecla dela, ela acaba sendo morta. E aí, para capturar, né, o vilão que causou a morte da mãe, ela resolve assumir esse alter ego de caçadora. Ela, então, cria essa fantasia, ela já aparece com aquela besta, né, ou se você preferir, balestra, né, famosa, que é a arma dela, vocês vão estar vendo nas imagens aí. E ela chega a participar, inclusive, da Sociedade da Justiça da América, onde ela se torna amiga, por exemplo, da Poderosa, né? Então ela tem toda uma história ali, ela é uma personagem que faz sucesso bastante relativo, mas faz bastante sucesso, se for ver na época. O que acontece? Mais uma vez, Crise das Infinitas Terras, né? Então, nos anos 80, ela morre, ela é uma das heroínas, inclusive, da Crise das Infinitas Terras, ela é uma das personagens que ajuda a salvar o universo, mas ela acaba morrendo. E aí, em 1989, se cria uma nova versão dela, que é a Helena Bertinelli. Essa versão não tem mais nada a ver com o Bruce Wayne e com a Mulher Gato. Ela é uma filha de mafiosos de Gotham, né, de um casal de mafiosos que tentam protegê-la, mandam ela para uma escola fechada, ela se torna muito católica, etc. E os pais acabam sendo assassinados. E aí, para se vingar dos pais, ela assume então esse alter ego de caçadora. A Caçadora, ela faz parte ali dos vigilantes de Gotham, mas o Batman não se dá bem com ela. O Batman, ele condena muito o jeito dela, porque ela é muito violenta, muitas vezes ela bate muito nos vilões, ela quer matar, muitas vezes ela chega a deixar vilões em coma e por aí afora. Bom, quando surge um novo reboot da DC, os Novos 52, volta a existir uma Terra paralela e a Helena está lá de novo. A Helena Wayne reaparece como uma nova personagem, né, nessa Terra paralela, mas dessa vez ela não é mais filha do Bruce Wayne, ela é filha da Mulher Gato e por alguns elementos que tem ali ela acaba até esquecendo disso, né, não vamos nem entrar muito no detalhe da história. E aí, mais uma vez, novo DC Rebirth, né, mais um reboot, volta a Caçadora como Helena Bertinelli, que é a que pegou mais com os fãs mesmo, por causa dessa revolta dela e tal. A Caçadora também tem versões, tá? Vale lembrar que ela também tem versões de cinema, versões de seriado. Então, na série Birds of Prey, por exemplo, ela já apareceu. Teve um filme de 1979, que ela aparece a versão Helena Wayne mesmo, né, a filha do Batman e da Mulher Gato. E ela ainda apareceu na série The Arrow, né, do Arrowverse e tal, foi muito famoso. Ela também aparece uma versão da Caçadora nessa série. Vamos para a próxima? Olha só, em 1956 foi criada a Batwoman, o personagem chama Kathy Kane, Kane em homenagem ao Bob Kane, que é o criador do Batman, inclusive. O que aconteceu? Em 54, você deve se lembrar, a gente já falou algumas vezes aqui, foi lançado aquele livro A Sedução do Inocente, que dizia que histórias em quadrinhos causavam comportamento anormal, e entre esses comportamentos supostamente anormais estava a homossexualidade. Tá? As pessoas diziam que Batman e Robin eram gays, enfim, era uma lenga-lenga amplamente criticada, amplamente desmentida, mas que na época acabou levando quadrinhos para a fogueira, criou censura, etc. E para combater isso, o Robin é mandado para a faculdade e eles criam essa personagem que é uma versão feminina do Batman, a Batwoman. Tá? A Kathy Kane ela era uma mulher rica, mas ela foi criada, adivinha onde? No circo. Então ela tinha habilidades acrobáticas e por aí afora, toda aquela história que a gente já falou. E ela tinha diferentemente do Batman que tem o cinto de utilidades, ela tinha uma bolsa de utilidades. E essa bolsa ela tirava apetrechos ali tipicamente considerados femininos para a época, como batom, como espelhinho, só que na verdade o batom era um revólver disfarçado, o espelhinho era uma arma, tudo eram armas que ela utilizava ali. Essa Batwoman, ela chegou inclusive nos anos de 1970, né? Ela foi meio abandonada, deu um período, em 2011 ela inclusive voltou pelas mãos do Grant Morrison, mais recentemente, chegou a namorar com o Batman e depois de algumas histórias ela se tornou uma espiã e tal. Mas o mais importante é que antes dela reaparecer, né, porque ela ficou esse tempo sumida, surgiu uma outra personagem que era sobrinha dela, chamada
Kate Kane. Então veja só, Kathy Kane era a Batwoman original e surgiu a Kate Kane para substituí-la. E a Kate Kane, ironicamente, a Kate Kane, bom, primeiro ela era muito mais violenta, muito mais habilidosa, inclusive, que a Batwoman original, que era tia dela. Ela era prima do Bruce Wayne, tá? A Kathy Kane teria sido viúva, né, mesmo namorado com o Bruce Wayne naquele período, mas ela era prima do Bruce Wayne, portanto, né, a Kate. E a Kate Kane era de ascendência judia e, ironicamente, ela era gay, ela era uma mulher lésbica. Tá? Foi a primeira grande personagem da DC a se firmar com a comunidade LGBTQIA+. E aí o curioso dessa história é justamente porque, assim, originalmente a Batwoman surgiu para reforçar que o Batman não era gay e a Batwoman original é gay, né? E fez muito sucesso, inclusive teve um seriado dela, né, na série do Arrowverse, lá que a gente já citou aqui, né, da Batwoman, que ela era feita pela Ruby Rose, que era uma modelo australiana, cabelo curtinho, a gente vai mostrar uma imagem para vocês aí, que inclusive acabou saindo de repente, alegando que tinha um set abusivo, que aconteceram muitos acidentes e foi substituída aí por uma mulher negra chamada Javicia Leslie. Tá? Aí a série acabou não durando muito porque realmente a Ruby Kane ela tinha todo aquele carisma, ela era quem entusiasmava os fãs para assistir o seriado da Batwoman, né? Enfim, a Batwoman permanece hoje como uma personagem então ligada ao universo LGBTQIA+. É uma heroína, inclusive as histórias de quadrinhos delas, muitas são muito complexas, tem elementos psicológicos, é bem bacana, tá? Mas ela, originalmente, se você perguntar para qualquer um que conheça, normalmente ela vai falar que é Kate Kane. Se alguém começou a assistir aqui e viu falando Kathy Kane, talvez ache que eu tenha errado, mas não. É a mesma personagem que teve encarnações diferentes, por assim dizer. Legal? Eu falei da Batwoman, depois do intervalo a gente volta para falar da Batgirl, tá bom? Ou, se você preferir, a Garota Morcego. Até lá! Mundo HQ TV. Acompanhe o Curiosas Mentes e descubra como a ciência transforma a realidade. Toda sexta, às 9 da noite. Mundo HQ TV. E aí, do QTV Lovers, voltamos para mais um bloco sobre as mulheres do universo Batman e, conforme prometido, vamos falar da Batgirl ou Batgirl, como você preferir. E apesar de, quando a gente fala nessa personagem, acho que todo mundo pensa na Bárbara Gordon, a primeira personagem que vestiu o manto desta jovem moça morcego não foi ela. Em 1961, Betty Kane, que adivinha, sobrinha daquela Batwoman, você vê que todo mundo tem sobrinha, tem filho, todo mundo envolvido com o Batman, né? Ela se tornou a primeira Batgirl. E nessa personagem específica, ela era apaixonada pelo Robin, ela era uma personagem que acabou não sendo muito bem desenvolvida. Depois transformaram a personagem na Labareda, né, que é uma outra heroína, né, com poderes, etc. E ficou estabelecido que a Batgirl sempre foi a Labareda e nunca, né, depois da crise das Infinitas Terras, lembrando dela de novo, ficou estabelecido que ela sempre foi a Labareda e nunca foi a Batgirl. A Batgirl realmente, para todo mundo, ela surge em 1966, é a personagem que mais se popularizou no cargo, por assim dizer, que é a Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon, bibliotecária, inteligentíssima, também atleta na faculdade, também advogada. Em algumas histórias ela chegou até a ser congressista, em algumas histórias paralelas ali. Ela acaba se tornando a Batgirl. Ela descobre também, em algum momento ela vai descobrir quem que é o Batman, ela vai trabalhar com eles em parceria, ela acaba se tornando da Batfamília, como eles chamam, né? Ela é muito inteligente principalmente, então mais do que ser uma heroína atlética, uma heroína que combate o crime, ela é muito inteligente. Isso vem a calhar depois, porque nos anos de 1980, lá em 1988, existe uma história que marca definitivamente a série Batman, né? Então vamos lembrar que ela já era há 22 anos a Batgirl, quando surge a Piada Mortal, tá? E nessa série A Piada Mortal, o Coringa invade a casa do comissário Gordon, dá um tiro na Bárbara Gordon e a partir daí ela fica tetraplégica, ela vai parar numa cadeira de rodas, né?
e ela acaba se tornando uma outra heroína chamada Oráculo. Como ela não tinha condição mais de combater o crime e ela era totalmente um crânio, né, inteligentíssima, ela monta uma torre, né, e nessa torre ela tem acesso a todos os computadores, ela monitora tudo o que está acontecendo e vai informando o Batman, Robin, ou os Robins, né, Asa Noturna, todos os vigilantes de Gotham. Ela fica sendo como uma central de informações que monitora ao mesmo tempo a polícia, monitora tudo o que está acontecendo e ajuda os heróis a combaterem o crime. Óbvio que vai surgir então uma outra Batgirl para substituí-la no uniforme. A primeira que vai fazer isso chama-se Cassandra Cain. A Cassandra Cain é filha de um Cain aí de Caim, tá? Ela é filha de um assassino chamado Cain. Ela é uma criança que foi criada, treinada desde pequena para matar. Ela não fala, ela é muda, ela se manifesta simplesmente com o corpo. Um uniforme bem diferente que essa Batgirl vai usar. Ela é um personagem até que pegou bem, foi bem interessante, mas eventualmente ela acaba saindo do cargo. E aí, temporariamente, quem a substitui é Helena Bertinelli, que nós falamos agora há pouco, que era a Caçadora. Então a Caçadora passa por um tempo também a ser a Batgirl. Até que o Batman vai lá. Lembra que eu falei que o Batman não topa muito a Caçadora, os métodos dela muito violentos? O Batman, em uma aventura da Batgirl, nesse caso a Batgirl Helena, ele vai lá, ele repreende o que ela fez, ele tira o uniforme dela e proíbe ela de ser a Batgirl. Aí quem se torna a Batgirl temporariamente é a Stephanie Brown. A Stephanie Brown era uma personagem também filha de um bandido, mas heroína, chamada Salteadora. A Stephanie Brown, inclusive, namorou o Robin Tim Drake, que depois, mais recentemente, veio a se descobrir bissexual e etc, né? Ficou famoso até por causa disso. Tim Drake é um Robin bem sosso cá entre nós, tá? Não gostava muito dele como Robin, não. Mas enfim, a Salteadora fica um tempo, então, como na pele de Batgirl. E aí ela é substituída por uma última Batgirl, que a gente precisa até ler o nome dela porque ninguém lembra. O apelido dela era Charlie, mas ela chama-se Charlotte Gage Radcliffe, né? Só pelo nome já não daria muito certo mesmo. Só que essa Charlotte, no fim, se descobre que ela é uma mutante com superpoderes, etc. E ela deixa também de ser Batgirl. E aí o que acontece, numa das reformulações ali de novo da DC, a Bárbara Gordon é curada, né? Ela passa ali por um processo que ela consegue deixar a cadeira de rodas, volta a ser a Batgirl que todo mundo conhece, e realmente ela é uma Batgirl muito emblemática. Mesmo como Oráculo, ela era interessante, né? As pessoas gostavam muito da Oráculo, porque ela era muito certeira, a Oráculo ajudava todo mundo e tal, mas como Batgirl, né, até o cabelo dela ali mais avermelhado e tal, todo mundo lembra da Bárbara Gordon. Então ela volta a ser. E em 2009, assim, a última vez que a Batgirl passou por uma coisa muito marcante, né, ela continua nas histórias, continua sendo do time dos mocinhos, continua tendo aventuras bem interessantes, mas lá em 2009 foi lançada uma história chamada The Cat and the Bat, ou seja, o gato e o morcego, né? E nessa história, a Batgirl contracena bastante com a Mulher-Gato. E ela está perseguindo a Mulher-Gato para tentar prender a Mulher-Gato. Em determinado ponto, as duas entram num clube de entretenimento adulto e as duas são obrigadas a tirar a roupa. E aí tem uma perseguição das duas sem roupa. Obviamente, por se tratar de um quadrinho liberado para menor de 18 anos, tudo com aquelas espuminhas no lugar certo, nunca aparece elas efetivamente nuas, né? Só se induz que elas estão. Mas já foi o suficiente para causar um escândalo nos Estados Unidos, com um público leitor um pouco mais conservador e tal. Mas enfim, sobreviveu aí sua personagem, tá? Mas é uma história que se tornou famosa na época. A Batgirl continua então sendo a Bárbara Gordon, está sempre presente nas histórias, é uma personagem. Eu acho que é uma personagem até que traz uma certa leveza para o Batman quando ela aparece, né? E lembrando, ela continua apaixonada, ou pelo menos durante muito tempo foi apaixonada pelo Robin Dick Grayson, no caso, que se tornou depois o Asa Noturna. A Batgirl e o Robin Asa Noturna, no caso, o primeiro Robin, né? Eles inclusive chegaram a ser namorados por um tempo e ficam naquela coisa vai e não vai. De vez em quando os dois voltam a namorar, não sei qual que é o atual status. Precisa ler a última história, e se a última história que eu li já saiu outra depois dela enquanto esse programa foi ao ar, você pode ter certeza que esse status já pode ter mudado. Nunca saberemos.
Ah, eu tinha esquecido de falar uma coisinha. Olha só, a Batgirl também teve várias incursões em TV e em cinema. Eu vou destacar aqui aquele seriado do Batman dos anos 60, ela foi interpretada pela Yvonne Craig, também chamou bastante atenção dos fãs na época, foi uma personagem muito bacana naquele seriadinho. Ela também apareceu nos cinemas, né, no Batman e Robin, né, no filme Batman e Robin, foi interpretada pela Alicia Silverstone, e no Birds of Prey, né, Aves de Rapina, que no fim é a Batgirl, Oráculo, enfim, Caçadora, várias dessas personagens mulheres do Batman e algumas vilãs também se uniram para formar essa equipe chamada Aves de Rapina. Então apareceu também na versão seriado, ela também ganhou. E chegou a ser feita uma tentativa de um filme independente da Batgirl, independente que eu digo assim, só dela, um filme solo, né? Que estava planejado para 2022, chegou a ser rodado várias cenas, quem viu disse que o argumento estava muito legal e tal, mas aí a DC Comics mudou totalmente a direção, ele resolveu cancelar esse filme, que já estava praticamente pronto, mas optou em cancelar. Talvez um dia esse filme venha a ser lançado em streaming direto, ninguém sabe, mas infelizmente não veio então às telas esse projeto solo da Batgirl, que ao que tudo indica ia ser muito bacana. Vamos passar para a próxima personagem, então, do nosso universo, né, do nosso Mulheres do Universo Batman, que é uma vilã também, Era Venenosa. Né? A Era Venenosa, quando ela surge, também ali nos anos 60, ela tinha o nome, ela era a doutora Lillian Rose, ela era uma botânica, né? E a ideia dos roteiristas era que ela viesse a substituir a Mulher-Gato como uma vilã mais, vamos dizer assim, mais vilanesca mesmo, uma vilã mais do mal, porque a Mulher-Gato tinha todo aquele envolvimento romântico com o Batman. Essa botânica, a doutora Lillian Rose, ela é envolvida por um bandido ali, eles vão roubar um museu com um artefato egípcio que tem ervas nesse artefato. Ela, ao pegar esse artefato, ela acaba sendo contaminada por essas ervas e ela passa a ter o poder de, além de ser imune a veneno, ela passa a ter o poder de espalhar toxinas. Portanto, Poison Ivy ou Era Venenosa. E daí, inclusive, toda a base do personagem já surge nesse primeiro, mas ela deixa de ser Lillian Rose também pós-crise. Né? Pós-crise surge uma nova personagem, em 1988, que vai ser a Era Venenosa, que está em vigor até agora, né? Que passou a ser a canônica, passou a ser a real, por assim dizer, chamado Pamela Isley. A Pamela Isley também é uma botânica, né? Ela surge, ela tem toda uma conexão, é o Neil Gaiman que faz essa história, e ela tem toda uma conexão com o Monstro do Pântano, que é outro personagem da DC. Existe um cara um cientista chamado Jason Woodrow, também conhecido como O Botânico, que ele faz experiências ali que acabam afetando a Pamela Isley, e a Pamela Isley se torna, então, imune a veneno e capaz de emitir toxinas, né, por meio do contato da pele, até pelo beijo, ou simplesmente pelo toque de mão, que faz as pessoas, em especial os homens, obedecerem tudo que ela faz. Então, se ela toca a pessoa, ou às vezes ela consegue também fazer plantas nascerem, criar esporos do ar, ela tem poderes tudo a ver com as plantas, né? Inclusive na série Terra de Ninguém, que é quando tem um terremoto em Gotham City, ela transforma Gotham City praticamente, ou parte de Gotham City, numa selva onde as plantas dominam. Se entra uma pessoa lá, as plantas matam essa pessoa, etc. E aí tem uma característica que acaba se tornando muito forte nessa Era Venenosa, né, a Pamela Isley, que ela é uma ecoterrorista. Ela defende as plantas de qualquer forma, ela acha que as plantas merecem viver mais do que as pessoas. Então, se ela tiver que matar as pessoas para que as plantas sobrevivam, ela vai fazer isso. Tá? Ela é realmente uma vilã forte, né? Há um período ali da personagem que ela se apaixona pelo Batman, né? O Batman, em tese, nunca se apaixonou por ela, apenas quando ele estava sob o efeito das toxinas dela, ele obedecia, e ela muitas vezes o fez beijá-la, ele se sentiu violado depois, etc., porque não era o que ele queria, enfim. Mas há um momento ali que ela se sente um pouco apaixonada pelo Batman, mas enfim, eles acabam ela acaba rompendo essa paixonite dela, até porque o Batman efetivamente defende as pessoas e ela acha que as plantas têm que estar em primeiro lugar. Mas ela teve durante algum momento essa paixonite pelo Batman. E por que eu estou falando isso? Porque a personagem deu uma reviravolta nos últimos tempos, né? E hoje a parceira dela, a namorada dela, é a Harley Quinn. A Harley Quinn, que é a Arlequina, que surge como namorada do Coringa e depois de muito sofrer os abusos do Coringa, etc., ela abandona o Coringa e ela acaba ficando com a Era Venenosa. Então hoje elas são um casal nas histórias, e inclusive as duas fazem parte daquele grupo que eu acabei de citar,
que são as aves de rapina, né? Então, que inclusive causou, entre as demais heroínas, elas rejeitaram inicialmente a entrada da Hera justamente porque a Hera já matou pessoas, a Hera já causou muito mal para as pessoas em nome das plantas. Então causa ali uma certa polêmica a Hera Venenosa entrar no grupo, mas no fim isso acaba aceito até porque é um grupo mais secreto, é um grupo que tem, de certa forma, missões mais perigosas, enfim, ela acaba sendo aceita e acaba também, como eu falei, sendo a namorada da Arlequina. A Hera Venenosa também ganhou a sua versão na telona, na telinha, enfim, e acho que a mais famosa é também no Batman e Robin, aquele filme que a gente acabou de citar, que teve a Alicia Silverstone como Batgirl, foi a Uma Thurman que fez a Hera Venenosa numa interpretação bem bacana também. Bom, e por fim, a nossa sexta personagem do nosso universo feminino do Batman. Se faltou alguma, manda um WhatsApp pra gente, tá? Se você queria que eu falasse mais sobre alguma, tem outras personagens. Eu acho que eu elenquei essas 6 aqui porque eu acho que elas são as mais significativas, mais relevantes na história do personagem e porque elas têm luz própria também. Então a última que eu vou falar é a Talia al Ghul, né, que surgiu em 1971, tem a mesma idade que eu, portanto. E a Talia al Ghul, ela é a filha do Ra's al Ghul, o cabeça do demônio. O Ra's al Ghul é um dos grandes vilões do Batman, mas ele é um vilão que ele tem também uma pegada meio Thanos ali. A questão do Ra's al Ghul é que ele acha que tem muita gente na Terra. Ele acha que tem muito ser humano que está envenenando o planeta e que o planeta vai acabar. Então, basicamente, ele quer cometer um genocídiozinho aqui, um genocídiozinho ali, para reduzir a população da Terra. E aí, sob o comando dele, os que sobrarem vão transformar o planeta numa coisa maravilhosa. E não vai ter o ser humano agredindo a Terra como está hoje e tal. E a filha dele, a Talia, é uma assassina também, foi criada na Liga dos Assassinos, é também uma mulher inteligentíssima, mas ela é bem submissa ao pai, né? E o pai decide que ela tem que ter um filho com o Batman, porque ele acha que o Batman, a quem ele chama de detetive, é uma das melhores mentes da humanidade, é um cara muito justo, e ele quer, então, que o herdeiro da Talia e, consequentemente, dele, seja o filho do Batman. O que efetivamente acaba acontecendo, tá? A Talia tem um filho com o Batman, que é o Damian, a gente falou no especial do Batman aqui, só que esse chama-se inclusive o Filho do Demônio, tá? Essa série, esse gibi que tem essa história do filho dele. Só que o Damian, o Batman, a Talia sofre um atentado quando ela está grávida do Batman, o Batman a salva e o Batman decide que só vai cuidar dela. E a Talia, altruisticamente, ela fala que não, ela finge um aborto para que o Batman possa continuar cuidando da humanidade. Muito altruísta da parte dela, apesar dela ser uma vilã, né? E aí ela coloca o Damian para adoção, enfim, isso já é outra história, e o Damian ressurge anos depois na vida do Batman, o Damian é o atual Robin, né? Voltando para Talia, ou Talia, tem gente que fala Talia também, ela ajudou o Batman muitas vezes, tá? O Terra de Ninguém, por exemplo, que é quando Gotham sofre um terremoto que arrasa a cidade, ela que convence o Bruce Wayne a voltar para a cidade e voltar a cuidar da população de Gotham City, etc. Há um momento também na série, nas inúmeras séries em que ela aparece, em que o Lex Luthor é presidente da República e ele convida a Talia para ser a presidente da LexCorp, achando que dessa forma ele vai, inclusive, atingir o Batman. Não que ele saiba que o Batman é Bruce Wayne, mas ela é uma inimiga do Bruce Wayne no mundo corporativo. E aí o que acontece, a Talia no fim acaba doando todos os bens da LexCorp para o Wayne Corp e, portanto, passa para o amado dela. Ela chama o Batman de amado, tá? Amado o tempo inteiro, amado, amado, amado. Bom, enfim, é uma personagem bem bacana, ela também transita então um pouco entre o bem e o mal, né? Mas atualmente, depois que o Ra's al Ghul morre, ela assume a organização do Ra's al Ghul. Então, atualmente, ela é uma vilã, ela é bem do mal. Legal? Se você chegou até aqui, só lembrar para você que você pode mandar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta para a gente aqui pelo WhatsApp, ou se você preferir pelo Instagram do Mundo HQ, pro Instagram do Mundo HQ, do Mundo HQ TV, pro Instagram da Educa TV, enfim, tá aparecendo aí na sua tela várias formas para você falar com a gente. Manda a sua sugestão que a gente faz um programa com o que você quiser. E se você tiver pergunta, inclusive, alguma coisa que a gente falou aqui ou que não falou sobre outro personagem, pode mandar também, que a gente responde numa edição próxima. Legal? Então, até a próxima. Educa TV apresenta Mundo HQ TV.
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.